Bom, vamos mergulhar agora numa das passagens mais desconcertantes de toda a Bíblia, Gênesis 22. É a história de um pai, uma ordem divina que parece impossível e um teste de fé que, nossa, ecoa até hoje. Essa é a pergunta, né? A pergunta que assombra leitores há milênios. Para a gente tentar entender, vamos analisar o que o próprio texto nos revela sobre o propósito por trás dessa ordem tão chocante. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse teste, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Abraão não era um novato na fé, não. Ele já tinha dedicado a vida inteira a seguir Deus. E Isaac, bem, Isaac era tudo. Ele era o milagre, o cumprimento de uma promessa que parecia impossível. A jornada de Abraão foi longa, viu? Deixar a terra dele, receber a promessa, esperar décadas pelo nascimento de Isaac. Cada passo foi um teste de fé. O que acontece agora em Gênesis 22 não é um começo, mas sim o clímax de tudo isso. E a forma como a ordem é dada é devastadora. Presta atenção na construção da frase. Tome seu filho. Depois, a coisa aperta. Seu único filho. E por fim, para fechar com um peso emocional gigante, Isaac, a quem você ama. Cada frase é como se fosse um golpe, tornando o pedido cada vez mais pessoal, mais doloroso. E aqui está a chave para a gente entender tudo. O texto nos diz logo de cara que se trata de uma prova, de um teste. Nós, como leitores, temos uma informação que o próprio Abraão não tinha. Para ele, era uma ordem terrível. Para nós que estamos lendo, fica claro que é um teste de fé e confiança. Agora, diante de uma ordem dessas, o que Abraão faz? Ele protesta? Ele questiona? Não. A reação dele é o que torna essa história tão fascinante. Ele simplesmente age, com uma obediência silenciosa e imediata. E essa jornada dura 3 dias. Dá para imaginar o peso desse silêncio? 3 dias inteiros para Abraão caminhar ao lado do filho, sabendo o que lhe foi pedido para fazer. Então, no meio disso tudo, Abraão fala algo que desafia a lógica. Ele olha para os servos dele e diz, nós voltaremos, no plural. É uma declaração de fé, assim, impressionante. De alguma forma, ele acreditava que, mesmo que cumprisse a ordem, Deus traria seu filho de volta. E aí, a voz inocente de Isaac quebra o silêncio com a pergunta mais devastadora possível. Pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta vai direto no coração do dilema de Abraão. A resposta de Abraão é, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia. Deus mesmo há de prover o cordeiro. Ele não sabia como, mas confiava que haveria uma solução. Mal sabia ele que essa frase era, na verdade, uma profecia prestes a se cumprir. Pai e filho finalmente chegam ao lugar. A tensão, aqui, atinge o seu clímax. O texto descreve passo a passo a agonia do momento. Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra o seu próprio filho e, por fim, ele ergue a faca. Ele não hesita, ele leva a obediência dele até as últimas consequências. E no último instante, uma voz dos céus o impede. Não toque no rapaz. O teste estava completo. O objetivo nunca foi a morte de Isaac, mas sim revelar a profundidade da fé de Abraão. E aqui a história tem sua grande virada. O teste revela um aspecto central de Deus nesta narrativa. Ele não é um Deus que apenas exige, mas um Deus que, no momento crucial, provê. E com a provisão do carneiro, a gente vê nascer um dos conceitos teológicos mais importantes da Bíblia, o sacrifício substitutivo. Uma vida é oferecida no lugar de outra. É um tema que vai ecoar por toda a Escritura a partir daqui. O nome dado ao local se torna um memorial eterno. O Senhor proverá. Esse nome ecoa a verdade aprendida ali. O Deus que testa é também o Deus que supre a necessidade no momento exato. Mas a profundidade dessa história vai além. Muitos teólogos veem este evento não apenas como um teste, mas como uma sombra, sabe? Um vislumbre de algo muito maior que aconteceria no futuro. Os paralelos são impressionantes. Pensa comigo. Um pai oferece seu filho amado. O filho carrega a madeira para o seu próprio sacrifício. E ele se submete voluntariamente à vontade do pai. Para a teologia cristã, Isaac é uma prefiguração muito clara de Cristo. E as conexões não param por aí, não. A tradição diz que o Monte Moriá é o mesmo lugar onde o Templo de Jerusalém seria construído. O carneiro que substitui Isaac aponta para Jesus, que é chamado no Novo Testamento de Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Então, qual é o legado dessa história tão densa? Que lições duradouras a gente pode tirar dela?
No fim das contas, a história de Abraão e Isaque se torna uma lição poderosíssima. Ela nos mostra que a fé verdadeira exige uma obediência radical, mas que o mesmo Deus que testa é o Deus que provê. E, acima de tudo, ela introduz essa ideia revolucionária de um substituto, um conceito que mudaria tudo. E assim, a história nos deixa com essa tensão fundamental. A fé não é sobre entender tudo, mas sim sobre obedecer mesmo sem compreender. E isso nos leva à pergunta final, uma que ecoa através dos séculos. O que realmente significa confiar quando tudo ao nosso redor nos diz para desesperar?